Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Madrugada Astral, aqui na Astral TV e também na Vibe Mundial. Eu sou a Nanciano Vale, terapeuta estelar, e hoje vamos falar de um tema diferente, mas muito importante para o nosso momento atual, para nossas práticas de autoconhecimento, para o nosso momento de transição planetária, porque nós estamos encarnados, certo? Nós estamos aqui vivendo na matéria. Então, nós temos atividades da matéria para realizar. Mas é claro que a gente não pode esquecer nunca que somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, e não ao contrário, porque muitas vezes a gente se apega somente ao campo material e a gente deixa ali de viver o nosso caminho espiritual. Vamos lá. Como é que tem sido o teu dia a dia? Como é que tem sido para você a tua vida? Você é uma pessoa que está super ativa? Você é uma pessoa que tem preguiça, que acaba procrastinando as coisas que precisam ser feitas, né? Muitas vezes nós temos preguiça do que nós não queremos muito fazer, né? Porque o que a gente realmente quer fazer e algo assim bem legal, bem divertido, a gente vai lá e faz, né? Então, quando a gente se programa para passear, para sair, para ver um show, enfim, fazer coisas que a gente gosta, a gente, rapidinho, a gente acaba se arrumando, a gente se organiza, a gente dá um jeito, arruma um tempo, vai lá e faz. Mas tudo que, assim, às vezes depende de rotina ou de disciplina, a gente acaba deixando para lá. E principalmente as nossas práticas e as nossas atividades espirituais, né? A gente acaba ficando, no geral, né? Com muita preguiça, porque já tô cansado, já trabalhei o dia inteiro, acordei cedo e fui e voltei, só de ir e voltar demora, e vou chegar tarde, já tenho que acordar amanhã cedo. E é claro que as pessoas, elas têm rotinas diferentes. E hoje eu acabo falando um pouco disso, porque talvez seja algo que me incomoda, e eu entendo aqui como um espaço seguro entre nós, me incomoda a comparação, né, das vidas, das rotinas, e as pessoas que acabam dizendo que dá para fazer tudo, né, que você tem que se virar, que você tem que fazer, e é isso, que todas as rotinas são possíveis. E elas não são. Então, pouquíssimas pessoas vão conseguir acordar antes do sol nascer, né? Para fazer uma prática espiritual, para fazer uma prática de yoga, para fazer um exercício físico, né? E por que eu disse antes do sol nascer? Porque existe o ciclo circadiano, que é o ideal, assim, para o nosso corpo, para que a gente possa viver. Isso é algo muito antigo, né? Isso vem até dos ensinamentos da Ayurveda, que o ideal é que a gente acorde antes do sol nascer, né, um pouco antes do sol nascer, e que a gente vá descansar quando o sol se põe. Hoje em dia, com a nossa vida moderna, vamos dizer que não é tão fácil assim a gente ter essa rotina, né? Por exemplo, acordar, depende aí de onde estamos, né? Mas acordar por volta de 5h30 da manhã e descansar, começar a descansar depois das 6h30 da tarde. Muitas vezes a gente ainda está ali trabalhando, voltando para casa, indo estudar. Então, a vida moderna impossibilita um pouco que a gente viva assim de forma super regrada esse caminho. Entretanto, sempre dá para a gente adequar um pouquinho a nossa rotina e o nosso dia a dia. Claro, sem cair naquela comparação que eu citei, né? Às vezes a gente, com as redes sociais, hoje, né, a gente vai lá, acessa e vê no Instagram, vê no TikTok, enfim. Pessoas que acordam super cedo e já meditaram, já fizeram yoga, já fizeram sua caminhada, e tomaram seu café da manhã, e aí vão trabalhar plenas e felizes, né? E antes de dormir, fazem suas práticas espirituais, escalda-pés, acende uma vela e ouve mantras. Tudo isso é muito bonito no discurso, mas isso não é uma realidade para todas as pessoas. Então, hoje, eu não quero trazer isso, esse discurso de que a realidade de outras pessoas é factível. Não, mas o que a gente pode colocar dentro da nossa realidade hoje? Dentro do nosso caminho hoje? O que é possível, né? É possível muita coisa,
desde que a gente também tenha disciplina, desde que a gente também queira mergulhar no caminho espiritual, né? Desde que a gente também queira desbravar a nós mesmos, descobrir quem somos, o que viemos fazer aqui. Porque assim, a gente não nasceu aqui à toa, né? Desde criança eu sempre tive uma inquietação onde eu pensava, não é possível que eu nasci, vou crescer, né, trabalhar e morrer. E é só isso, né? E acaba aí. Então, todos nós temos atividades para executar aqui nessa existência, né? Nós temos os nossos desafios para passar, nós temos as nossas conquistas, e nós temos que nos aprimorar, que elevar a nossa essência, né? Que aprender também, aprender com os nossos erros. Então, é como uma escola, né? Então, nós estamos realmente num tempo de aprendizado, para que a gente se depure espiritualmente, para que numa próxima existência a gente possa estar ali um pouquinho melhor, né? Subir meio degrauzinho na evolução, acho que já é legal, né? Eu fico pensando, nossa, será que quando eu voltar, assim, estiver lá no plano espiritual, será que vou ter cumprido tudo que eu combinei antes de vir? Acho que tudo não. Mas eu sempre pensei, nossa, meu maior medo, e o medo aprisiona e a gente não deve senti-lo, mas eu sempre fiquei pensando, nossa, será que quando eu voltar lá, né, pro plano espiritual, aí meu mentor, né, toda a galera que me acompanha vai falar, nossa, Nancy, você não fez nem metade do que a gente tinha combinado. Seria muito frustrante. Então, eu tento minimamente, dentro da minha rotina, fazendo aos poucos, né? Ir caminhando na minha jornada espiritual e me aprofundando no meu autoconhecimento. Talvez eu não suba um degrau completo, 2 degraus completos na evolução, mas se eu conseguir subir meio, né? Colocar um pé já, então quer dizer que eu já evoluí, quer dizer que eu já caminhei, né? E não andei para trás, porque isso também é fácil, a gente acabar se perdendo e cometendo novas questões, né? E cometendo novos erros. E a gente vai arcar com as consequências desses erros, né? Muitas vezes nessa existência mesmo, não precisa nem vir outra. Então, quando eu falo assim, a gente até comecei, né? A gente começou o programa falando sobre preguiça. Essa preguiça que a gente tem de fazer o que tem que ser feito. Porque a gente não quer fazer, né, o que tem que ser feito. A gente precisa meditar. Mas eu não sei meditar, eu não consigo meditar, para mim é difícil. Mas, na verdade, você não quer. Muitas vezes a gente não quer olhar para o novo. A gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque a gente está constantemente acomodado e a gente se acomoda na nossa vida, na nossa rotina e acaba sendo engolido por ela. E muitas vezes passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, muitos anos e nós estamos acomodados, sem querer experimentar o novo, sendo que muitas vezes o novo pode nos trazer diversos benefícios. Então, seja para uma atividade física que a gente sabe que precisa praticar, uma caminhada, se exercitar, meditar, uma prática de yoga, enfim, cada um faz o que gosta, né? Vai à academia, faz, sei lá, uma atividade marcial, não importa. Se alonga em casa, mas esse olhar para o que tem que ser feito é fundamental para a nossa vida terrena hoje, para que a gente colha frutos hoje, né, na matéria, mas que a gente também colha frutos espirituais. Então, diversas vezes em atendimentos de tarô, eu me deparo com muitas pessoas que não fazem nenhuma prática espiritual. Aí eu, né, vou lá analisar como é que tá a tua prática espiritual e o que você está fazendo? Nada. Como nada? Não dá para não fazer nada. Não é possível que, de novo, sem comparação de vida e de pessoas com vidas diferentes, que têm tempo livre e pessoas que têm jornadas e muitas responsabilidades, né? Porque cada um tem responsabilidades diferentes e momentos de vida diferentes. Mas não é possível que você não tenha 5 minutos.
5 minutos antes de começar o seu dia, para que você possa respirar, para que você possa acordar, despertar o seu corpo, despertar o seu espírito, fazer uma oração. Antes de dormir, você ali se recolher, ao invés de dormir já mexendo no celular, dormir com a televisão ligada, dormir lendo notícia catastrófica, aí a gente já sonha com o que a gente estava lendo, né? Aí tá assistindo um filme super violento, aí, nossa, eu sonhei com tiros e morte, não sabe por quê, tava assistindo antes de dormir, né? Não é nenhum recado espiritual. Mas fazer essa higiene da nossa mente, tanto quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, sabe? Ter essa conexão espiritual. Porque muitas vezes a gente busca Deus quando a gente precisa, né? Do Deus do teu coração. E no dia a dia, na rotina, quando as coisas vão bem, então a gente não tá nem aí, né? E na rotina também a gente esquece, a gente deixa pra lá. Só que a gente também, nós nunca somos esquecidos pela espiritualidade. Nós nunca somos esquecidos por Deus. Nunca somos esquecidos pelos pleiadianos, pelos irmãos estelares, pelos seres divinos do bem e do amor. Eles estão sempre com a gente. Então, o anjo da guarda está sempre te acompanhando. Ele é o mesmo, desde a tua primeira encarnação até agora. Então, quantos momentos você já não passou ao lado do teu anjo da guarda? Você fala com ele... Nossa, mas eu vou falar como? Vou falar do nada, eu não vejo, não sinto nada. Mas ele tá aí, do teu lado. Você pede proteção para ele, né? Quando você sai de casa, você fala, pô, abre tuas asas aí, sei lá, se você imaginar que ele tenha asas ou não, assim, não imagino que ele tenha asas. Acho que ele parece uma pessoa. Pede para ele te abençoar, pede para ele te proteger. Essa conexão espiritual, ela é fundamental. Então, é uma conexão céu e terra. E nós estamos cada vez mais somente aterrados, né? Aterrados, vivendo na matéria, vivendo no consumismo, vivendo dentro do todo, de consumir e de comprar e de fazer e de experienciar, vivendo num vazio. E cada vez mais nós sentimos um vazio interior que nós não sabemos explicar qual é. Nós vivemos em uma sociedade vazia. E nós vamos preenchendo esse vazio com coisas que não preenchem o vazio. Porque somente o caminho de olhar para dentro, a espiritualidade, a conexão espiritual preenche esse vazio. Não adianta preencher com compras, com passeios, com comida. Não. Vai continuar vazio. E esse vazio ele é preenchido por estudo, por prática, por olhar para dentro, por se autoconhecer, por querer desbravar, por não ter preguiça de olhar para o lado, né? A gente às vezes fica assim, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu cresci acreditando nisso, eu vou morrer acreditando nisso. Talvez essa crença que você tenha não faz mais nem o menor sentido para a tua vida atual, para o que você tem experienciado e vivido hoje. E por que não se abrir para o novo? Não buscar novas fontes de conhecimento, não ler, enfim, hoje nós temos acesso tão fácil e tão rápido, né, para o aprendizado, mas a gente fica ali num aprendizado vazio. Então, quantas vezes, né, pô, a gente se acostumou a assistir um vídeo de 1 minuto e achar que a gente está aprendendo muito com um vídeo de 1 minuto. Às vezes a gente aprende, né, a gente consegue dar uma dica rápida ali em 1 minuto, mas a gente não se aprofunda. Às vezes aparece, nossa, mas esse vídeo tem 15 minutos. Nossa, é muito tempo. Não tenho paciência para escutar. A gente não tem paciência para nada mais, né? A gente tem preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de começar algo novo. Mas isso passa somente por nós. Então a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida, assumir a responsabilidade de que somente nós podemos fazer algo por nós aqui no momento presente encarnados. E nós também precisamos aprender a pedir ajuda, seja uma ajuda física e principalmente ajuda espiritual. Porque sempre há uma pergunta assim, né? Nossa, mas assim, né? Falando dos extraterrestres, meus amigos amados, os pleiadianos, e tem tantas outros seres e outras frequências. Em outras dimensões, né? São seres multidimensionais, mas
Por que não há uma intervenção? Por que eles não chegam aqui, não mudam tudo, não melhoram tudo, sei lá, leva quem não quer ir embora, deixa aqui, separa o joio do trigo, né? Existe essa frase. Porque existe o livre-arbítrio. Então, é claro que nós somos inspirados a todo momento. É claro que eles tentam nos intuir, né? Que a gente tem alguma intuição. Mas a gente sequer se abre para a nossa intuição. A gente sequer acredita que tem uma voz interior dentro de nós. Então, é fácil também a gente ficar esperando uma intervenção divina. É fácil demais. Né? A gente não assumir a responsabilidade da nossa vida, do que a gente precisa fazer efetivamente, do que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito. Aí eu tô aqui sentado esperando que venha, né, que Jesus retorne e me busque. E o que eu tô fazendo até lá? E se isso realmente acontecesse? E se realmente acontecesse agora? Você está fazendo o que você tem que fazer? Será que realmente você iria junto com ele? Ou você ficaria aqui? Ou seria para outro lugar mais denso, iria, sei lá. Então, vamos se responsabilizar. Vamos nos autorresponsabilizar pela nossa vida, pelo nosso caminho, pelo nosso destino. E trazer para nós fazer o que nós podemos fazer. Porque nós não temos controle sobre tudo. Na verdade, a gente só tem controle sobre as nossas próprias ações. Male pelos nossos pensamentos, porque o nosso subconsciente e o nosso consciente fica aqui, ó, brigando e mandando várias coisas, né? A gente tá lá tentando fazer uma oração. E a gente já pensou se tem roupa no varal, se vai chover, se não vai. Tem que entregar aquela planilha, né? Precisa chegar cedo no trabalho. Então, já é desafiador a gente controlar a nossa própria mente, né? Mas as nossas ações a gente consegue, né? Então, as nossas ações a gente consegue olhar para nós e entender o que eu não estou fazendo que eu preciso fazer. Em todas as áreas da minha vida, né? Vamos lá, a gente tem 4 áreas principais da nossa vida. Então, eu tenho o campo espiritual, que é a nossa conexão divina. Então, o que você não está fazendo no teu campo espiritual? Ou não, já estou fazendo, já faço minhas práticas, enfim, tenho meu tempo de solitude, faço minhas orações, eu medito, eu estudo, maravilha. Não, eu não estou fazendo nada. Então, o que você pode fazer dentro do que faz sentido para você, né? Dentro do campo espiritual, o que você pode começar a fazer? Colocar como uma rotina, seja 10 minutos por dia, uma leitura edificante, uma aula, uma oração, uma meditação. O que é possível que você faça dentro da sua rotina? Alguma coisa é. Maravilha. Nós temos o campo emocional. O emocional, a gente está falando das nossas emoções, das nossas relações, sejam elas interpessoais, familiares, né? Relacionamento amoroso. Você está fazendo tudo? Você está fazendo a tua parte dentro das suas relações? Ou você poderia fazer algo mais? Não, estou fazendo a minha parte. Não, estou fazendo, estou ali evoluindo, estou conversando, estou dialogando, estou me comunicando, estou me expressando, dizendo o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, maravilha. Ou não, me isolei, não quero fazer nada, eu errei, não voltei para me reparar com essa pessoa, não estou sabendo lidar com os meus sentimentos. Então, vamos fazer uma coisa. Né? Vamos fazer uma coisa? Escolhe uma, né? Porque a gente precisa ter um começo, meio e fim. Não adianta também querer resolver tudo ao mesmo tempo, porque a gente acaba não resolvendo nada. Então, tem o espiritual, emocional, tem o mental. Então, o que você está fazendo no teu plano mental? Você está estudando? Né? O mental é tudo que envolve a nossa mente. Você está estudando algo que você gosta, seja para o seu trabalho, seja para um hobby, seja de um caráter espiritual, você está estudando algo? Você está lendo algo? O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Né? Sua mente está muito atribulada, você está muito ansioso ou não? Você está tranquilo? Então, a mente... como que a gente alimenta? A gente não se preocupa em alimentar o corpo, né? O que eu vou comer, o que eu não como, eu deixo de comer ou não? Como que a gente alimenta a nossa mente? A gente nutre a nossa mente com o que a gente coloca nela. Então, com o que a gente ouve, sobre o que a gente conversa, o que a gente assiste, o que a gente lê. Então, quando você está conversando com as pessoas, você está perdendo seu tempo falando dos outros ou falando de coisas legais,
né? Você está perdendo seu tempo falando mal de alguém ou você está olhando para dentro, vendo onde você pode se melhorar? Então, como você está alimentando sua mente? Alguma coisa dá para fazer. Dá para começar a ler um livro, dá para prestar atenção nas suas conversas, né? Peraí, acho que eu tô falando muito das pessoas, tô julgando demais, deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar para mim primeiro, né? Então, meditar. Deixa eu fazer aqui uma volta aqui de Japamala, né? Daqui a pouco eu vou passar um mantra estelar para você meditar e edificar aí da tua mente. Então, alguma coisa mental dá para ser feita. E no campo da matéria, o que dá para fazer? Ah, não, tá tudo certo. Eu faço atividade física, como direito, tô dormindo bem. Nossa, maravilha, né? Uma vida plena. Ou não? Ah, tô mais ou menos. Eu não tenho feito nada, assim, não tenho olhado para minha saúde, não tenho comido direito, não durmo direito. Às vezes, a nossa questão material, ela está muito ligada ao meio em que a gente vive, à nossa situação atual. Então, dentro da tua rotina, da tua situação atual, o que é possível fazer? Ah, eu vou tentar dormir melhor. Então, vou tentar parar de mexer no celular 1 hora antes de dormir. Legal, né? Já teu sono já vai estar mais limpo, mais purificado. Ah, eu vou começar a caminhar 2 vezes por semana. Eu não faço nada, mas vou começar a caminhar. Maravilha. Então, percebe que sempre dá para fazer algo? Sempre é possível a gente sair da inércia, sair da preguiça e fazer algo por nós mesmos. Eu não estou nem falando sobre o próximo, sobre a gente auxiliar o próximo, a gente elevar a nossa sociedade, sermos pessoas melhores. O ponto é esse, sermos pessoas melhores para nós, para que a gente possa automaticamente ser pessoas melhores para a sociedade. Então, tudo começa na gente. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não consigo ainda mudar a mim mesma. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Antes de querer mudar o mundo, antes de querer mudar o outro, que a gente possa mudar a nós mesmos. Deixo aqui o mantra estelar para que aí já comece uma mudança, começa meditando com o Japamala. O mantra é o Oke Ushue. Esse mantra que eu canalizei significa benevolência e elevação espiritual. Então, Oke Ushue. Se você tiver um Japamala, você pode fazer as 108 contas do Japamala. Então, Oke Ushue, Oke Ushue, Oke Ushue. Se você não tiver um Japamala, não é uma desculpa, não tenha preguiça. Faça o Oke Ushue quantas vezes você quiser. Separe ali um tempo, 5, 10 minutinhos que você pode falar Oke Ushue ou somente mentalizar Oke Ushue. Então, viva, experiencie, né? Sinta essa energia reverberar dentro do seu corpo, do seu ser. E depois me conta, você me acha no Instagram, no @nancianovale, também no Instagram com @Sistema Comando Estelar, onde você vai conhecer todo o Sistema Comando Estelar, todas as técnicas, todas as canalizações dos pleiadianos. E tô no TikTok também com Nanciano Vale e no YouTube também com o Sistema Comando Estelar, onde você vai encontrar canalizações, práticas, para que a gente possa, é o que eu falei, mudar a nós. Vamos começar mudando por nós mesmos, para que a gente possa efetivamente, depois de olhar para nós, olhar para o todo. Mas pensa, se cada um fizesse um pouquinho, né? Olhasse um pouquinho para dentro, a sociedade como um todo já estaria aí um pouquinho mais elevada. Então, deixo aqui mais uma vez o mantra Oke Ushue, medite, reflita, né? Sinta essa energia, faça isso algumas vezes, por alguns dias. Não adianta fazer uma vez e esperar, né? Lembra que eu falei, não vamos ficar esperando um milagre acontecer, vamos fazer a nossa parte. Então, faça a sua parte e não é por ninguém, é por você mesma. Combinados? Muito obrigada, nos vemos na próxima quinta-feira, ou se você está aqui assistindo pelo YouTube, em breve tem vídeo novo. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.